Eu lhes convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Oremos ao Todo-Poderoso. Meu Rei e Salvador, sua presença é imprescindível. Ou seja, sem ela, o que eu posso oferecer para esse povo, para essas pessoas sedentas que nos veem neste momento, meu Deus? Eu reconheço que eu sou pequeno, reconheço que nada sou sem Ti e que Sua graça é necessária para que a água seja jorrada de dentro de mim para fora, para que todos aqui saiam com sua porção nessa noite. E eu louvo o Senhor, e eu exalto, e lhe digo, Espírito Santo de Deus, esteja presente aqui conosco, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Muito bem, Atos, capítulo 9, versículo 1. Vamos falar de Saulo. Saulo, que era o nome de Paulo antes de se converter. Pode um homem duro, sangrento, cruel, religioso, obstinado a fazer aquilo que estava errado aos olhos de Deus, se converter? Pode um homem assim, de repente, se lançar no braço do Pai e conhecer Jesus Cristo como seu Salvador? Pode? Sim, é possível. E se foi possível com Saulo, que se tornou Paulo, também será possível com muitos daqueles que estão me vendo nesta noite. E muitas das pessoas que as famílias que estão me observando agora e ouvindo essas palavras podem esperar de pessoas que dizem: essa pessoa será? Sim, porque para Deus não existe impossíveis. Amém? Atos capítulo 9, versículo 1. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-lo presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Que tremendo! Vocês conseguem entrar na história? Eu lhes convido você a entrar e se concentrar nessa experiência sobrenatural que Saulo teve. Era a sua experiência, mas também você pode ter sua experiência. E justamente é o propósito dessa palavra, que você tenha a sua experiência na sua estrada de Damasco. Pois bem, Saulo, quem era Saulo? Um destinado a ser fariseu. Um homem, aliás, um fariseu destinado a ser um homem certamente importante dentro do Sinédrio, um filho de Caifás, um fervo defensor da lei, porém sem conhecer a graça, sem conhecer Jesus Cristo. Um homem sangrento, um homem cruel, que decidiu perseguir o próprio Jesus, perseguindo os cristãos, os seguidores do caminho. Assim a palavra de Deus diz, os do caminho. Porque na época,
ou não se falava cristãos, se falava os do caminho, porque se pregava o caminho. Por isso que a Bíblia fala os do caminho. O que Saulo decidiu fazer? Saulo decidiu ir até o sumo sacerdote, que muito provavelmente era Caifás na sua época, e lhe perguntar autorização, uma carta especial para que Saulo pudesse perseguir, prender os do caminho, os cristãos que estavam nas sinagogas. Então, Saulo tinha autorização para ir nas sinagogas e aí prender todos os que confessarem Jesus Cristo. É isso o que Saulo fez. Mas foi o tempo que Deus escolheu para se revelar para Saulo. Deus determinou, chega, agora eu vou me revelar. Eu vou me revelar. Depois de Saulo ter sido cúmplice da morte de Estevão do encarceramento de cristãos, Deus diz, até aqui, Saulo, porque agora é comigo. Agora é comigo. Saulo teve um tremendo encontro com Jesus. E antes de chegar a Damasco, aparece uma forte luz vindo do céu. E no versículo 4 diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Bom, nós vamos entender o que um verdadeiro encontro com Jesus produz na vida de um ser humano, quando essa pessoa se encontra com essa luz. Quem é a luz? Jesus. Quem é a luz? A palavra de Deus. Quando uma pessoa, quando um Saulo tem oportunidade de se encontrar com a maior luz, a luz que transforma, a luz que revela a condição do homem, a luz que é a palavra de Deus. Saulo teve um encontro com Jesus e ouviu a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne. E diz a palavra que Saulo no caso, caiu por terra ao ouvir Jesus falando. Claro, Paulo caiu por terra. Bom, existem algumas suposições e pessoas que dizem que Paulo estava a pé, outros dizem que Paulo estava a cavalo, né? E eu creio que é muito provável que as distâncias eram tão longas, né? Embora pessoas andavam também a pé, mas é muito provável que Paulo estava no seu cavalo, por causa das distâncias longas, e inclusive Paulo não estava sozinho, estava acompanhado com outras pessoas. E a Bíblia diz que Paulo caiu. Ele caiu por terra. E aquilo que eu quero começar a falar para todos vocês é que não há e não pode haver conversão verdadeira numa pessoa se esta pessoa não vier a cair do seu cavalo. Inclusive, existe essa expressão cair do cavalo, né? Eu não sei de onde vem essa expressão, mas tem tudo a ver. Porque não houve como Paulo realmente se converter sem antes Deus fazer com que Paulo caísse
do cavalo dele. E nós vamos entender o que significa cair do cavalo. O que significa isso? Pois, primeiro, vocês precisam entender que se você está indo para a estrada de Damasco, fazer aquilo que não agrada a Deus, porque Paulo estava indo para aprisionar os cristãos. Mas você não precisa ir aprisionar os cristãos, não necessariamente para você desagradar a Deus. Você se dirigindo a Damasco, basta você desobedecê-lo em fazer aquilo que lhe desagrada. Então, se você está indo na estrada de Damasco fazer aquilo que não agrada a Deus, se você é um escolhido de Deus, então estima-se agraciado quando Deus lhe dá a oportunidade de mudar de direção. Pois hoje, esse estudo bíblico é a oportunidade de você, Saulo. Você está me ouvindo? Se você, Saulo, mudar de vida. Mas é necessário que Deus prepare uma situação para que você caia do seu cavalo. Para que o seu rumo para Damasco, a sua vidinha sem Deus, seja interrompida. E Deus me usará hoje para falar contigo. A via para Damasco. O que significa isso? A via para Damasco, simbolicamente, é a representação do caminho da morte e da perdição. Vocês precisam saber algo que é muito importante, que Saulo, ele estava convicto que aquilo que estava fazendo era correto para a sua religião. Saulo era um religioso, um judeu religioso que conhecia a letra, mas não conhecia o Espírito. Não conhecia Jesus, não conhecia o Espírito Santo. E ele estava convicto que matar cristão, que perseguir cristão, que colocar cristão na prisão, era dar favor a Deus. Era fazer um favor para Deus. Então, dentro do seu pobre e limitado entendimento, matar cristão era fazer favor para Deus por parte de Paulo. Mas eu lhe convido, nesta noite, rever seus caminhos. Rever seus caminhos. Você pode dizer, mas eu não estou perseguindo pessoas que seguem Jesus. Mas você pode perseguir Jesus. Como? Você prevalecer na condição do pecado que ainda você continua praticando. Quando você entra no site que não deve entrar. Quando você usa sua boca para proferir a maldição e até o dia de hoje xingar no trabalho, dentro da sua casa. Você persegue Jesus quando você não faz as coisas de maneira correta. Você persegue Jesus quando você deixa a preguiça e a mornidão invadir sua vida e você prefere colocar valor às coisas que você estima dar valor, só que para Deus você cada dia está permitindo que os espinhos do mundo venham e sufoquem a palavra que Deus quer implantar no seu coração. Você persegue a Deus, você persegue Jesus quando você negue a graça, quando a graça os alcança. Quando a palavra de Deus que lhe é dada para você guardar no seu coração, você a simplesmente negligencia e você a abandona. Pois eu lhes convido nesta noite a rever seus caminhos. Rever sua caminhada cristã para que você a avalie pelo encontro da palavra.
que hoje o Senhor estará lhe dando. Ao encontro. Todos vocês que estão indo para Damasco, há um encontro hoje. E essa luz forte é a luz que essa palavra vai produzir para que tudo aquilo que está oculto e errado dentro de você possa aparecer. Em nome de Jesus. Há uma luz aqui. A luz da palavra de Deus, que é lâmpada, diz a palavra do Senhor, lâmpada para seus pés e luz para seus caminhos. E luz para seus caminhos. Quem é capaz de fazê-lo cair do seu cavalo como Saulo? Sendo que até o dia de hoje, você está convicto de fazer as coisas certas aos olhos de Deus. Porque, mais uma vez, eu quero reenfatizar que a consciência de Saulo não estava pesando. Porque na sua religião, ele pensava fazer aquilo que era certo. Ele pensava ser um bom menino. Um homem que realmente Deus olharia e dizer, que bom, Saulo, você está fazendo certo por causa de mim. Olha como tu está defendendo a tua religião, Saulo. Parabéns. Ao contrário, quantas pessoas nas suas religiões fazem até mesmo com honestidade, fazem procissões, fazem peregrinações, romarias, sacrifícios, consulta entidades, outras entidades a não ser o próprio Jesus, entram em centro de macumba, de umbanda, consultas espíritos em centros espíritas, consulta Maria Santos na Igreja Católica, sendo que essas pessoas estão convictas que estão fazendo as coisas bem. Mas a única maneira de você cair em si é você ter encontro com a palavra. É você ouvir Jesus. E quando você vai ouvir Jesus? Quando Deus lhe dará a oportunidade em que você pare seus afazeres para ouvir a palavra de Deus. E hoje, aqui, Deus está me usando para que você tenha seu encontro na estrada de Damasco. Em nome de Jesus Cristo. Mesmo que você acha que era certa aos olhos de Deus, pois a verdade, a Bíblia diz, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está nas palavras de Jesus. Assim como Saulo ouviu a palavra de Jesus. E ali tudo mudou. A sua concepção mudou. A sua maneira de ver a sua própria vida mudou. Quem é capaz de fazê-lo cair do seu cavalo como Saulo, sendo que até o dia de hoje você está convicto de fazer as coisas certas aos olhos de Deus, mas por causa da sua ignorância, a palavra de Deus, você fere Deus, você machuca Deus, mesmo para muitos sem querer, mesmo com boas intenções. Por causa das suas atitudes dentro de casa, também. Por causa do testemunho que você dá, também. Por causa da religião que você pratica, também. Pois alguns perseguem Deus e não o sabem. Como convencer uma pessoa como Saulo quando está convicto de estar certo?
Sendo que aos olhos de Deus, essa pessoa se coloca contra Deus. A oportunidade para essa pessoa é fazê-la cair do seu cavalo. Existem várias formas de Deus lhe fazer cair do seu cavalo. Muitas formas que Deus pode usar para você cair do lugar que você está, seja alto ou seja não tão alto, mas se é necessário que você caia em si, então Deus lhe fará cair do seu cavalo. E eu vou falar sobre isso. Então, amados, existem várias formas de lhe fazer descer do lugar aonde você acha que merece estar, sendo que Deus pensa o contrário. Deus pensa o contrário. Escuta isso. Quando Jesus se revela pela sua palavra, a palavra, ela é uma poderosa luz que pode revelar os lugares mais sombrios do seu coração. E assim, após enxergar a sua condição de pecador, você chora, porque reconhece que precisa de ajuda e misericórdia por parte de Deus. Foi assim que eu caí do meu cavalo. Foi dessa forma que eu caí do meu cavalo. Como esquecer? Abril 2001, em Miami, onde eu morava. Quando entrei naquela igreja pequenininha, aonde se falava da palavra de Deus, aonde eu via a palavra de Deus, aonde se entoava os louvores, e aonde o meu coração estava sedento por conhecer a verdade. E quando entrei naquela salinha, que para mim, eu entrei a risco, porque eu não sabia o que eu iria encontrar, pois a palavra de Deus me confrontou. Uma luz poderosa fez com que, por meio do pastor, que naquela noite ensinava a palavra, eu me vi totalmente contrário ao que os outros diziam acerca de mim. Porque por ser famoso me falavam que eu era demais, que eu era só elogios. Mas quando a luz perfeita, branca, foi revelada por meio da palavra de Deus, quando se abriu a Bíblia e eu quis ouvi-la, pois eu me di conta que havia muitos costumes, muitas atitudes ocultas, religiosas, que fazia com que até o dia eu perseguia Jesus. Eu era um perseguidor de Jesus. Mesmo indo em lugares onde cultos de adoração a Maria, que eu era adepto, a Maria, eu fazia com tanta sinceridade, com tanto amor ao próprio Jesus. Mas eu descobri o que é Jesus. Qual era a sua vontade boa, perfeita e agradável? Porque quando a luz entra e a palavra é luz para quem quer ver essa luz, pois essa pessoa cai em si. Eu caí do meu cavalo. Eu caí do palco bem alto do meu palco de cantor internacional, para assim, caindo, construir um altar de Deus vivo. Construir um altar ao Senhor. Que tremendo. Eu tive meu encontro. Eu tive meu encontro na estrada de Damasco. E você? Há pessoas que, mesmo se encontrando com a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, não caem do seu cavalo. Incrível, né? Ou seja, a própria palavra
ela não está tendo poder para essa pessoa se quebrantar e cair do lugar de orgulho por causa da dureza dessa pessoa. Então o que acontece? Deus o faz cair de outro jeito. Porque se pela palavra muitos não querem entender, porque querem continuar obstinado a andar até Damasco, até as sinagogas, para fazer aquilo que está errado aos olhos de Deus, então Deus permite que essa pessoa perca a alegria até mesmo de viver. E entre numa profunda depressão, onde não encontra saída. Mesmo rodeado de pessoas que conhecem Cristo, e que inclusive lhe aconselham, volta, está indo para Damasco, volta, ouve a palavra de Deus, tu vai ver, ela vai te fazer bem. Pois essa pessoa, infelizmente, obstinado pela dureza do seu coração, não atenta à voz da sabedoria. Até que a queda do cavalo acontece. Ai! Toda queda do seu cavalo é provocada e permitida por Jesus. Para alguns, é necessário que perde algo, ou até mesmo perde alguém, que fazia a sua força, que fazia a sua alegria. O que adianta ter um grande amor? Seja um trabalho, seja uma pessoa, seja um namorado, e você não conhecer o seu maior amor, que é Jesus. O que adianta? Essa pessoa, para muitos, é necessário que perde algo ou alguém que lhe fazia a sua força, a sua alegria, e quando isso lhe é retirado, tudo desaba. Tudo desaba. A queda do cavalo acontece. Essa pessoa cai e o tombo dói. O que for necessário para que essa pessoa caia em si e pare de andar numa direção que desagrade a Deus. Pois há quedas de cavalos, meus amados, que não provocam dores. Paulo caiu do seu cavalo, mas não doeu. Não doeu. Mas há quedas de pessoas que vai depender do tamanho do seu cavalo. Porque se o seu cavalo for muito alto, imponente, quanto maior é o seu orgulho, quanto maior é a sua resistência, mas de mais alto você cairá. E ali irá doer mais ao você cair. E há quedas de cavalos que não provocam dores. Por quê? Porque o próprio Senhor estima que não há necessidade. Porque afinal, essa pessoa não caiu de tão alto. Porém, quanto mais duro, quanto mais orgulho, quanto mais resistência terá a Deus, de mais alto será a sua queda e maior será a dor que sobrevirá sobre quem Deus decidir se revelar. Quem resistirá à luz poderosa do Senhor? Você resistirá a essa palavra, à luz que essa palavra está produzindo sobre sua vida agora? Pode alguém se reparar com sua luz e prevalecer sobre seu cavalo? No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 2, diz assim: vindo a soberba,
virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 29 e 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá. Ou seja, o homem que acha estar certo, mesmo sem que sua consciência lhe condena, mas porque não conhece a verdade, então o que acontece com esse homem? Mas o humilde espírito obterá honra. Mas o homem que está fazendo as coisas erradas, diante de Deus, ele será abatido. A soberba do homem o abaterá. Provérbio 18, 12 diz assim: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Ou seja, eu sei, não, é minha religião, é você que está errado. Você não sabe nada. Eu não vou abrir mão. Eu nasci católico, morrerei católico. Eu nasci espírita, morrerei espírita. Conheça Jesus. Conheça a palavra. Não uma religião, Saulo. Conhece o reino de Deus, Paulo. Conhecem o poder do encontro com Deus para que você tenha uma conversão genuína para Jesus. Eu continuo. Depois dessa luz aparecendo, que fez com que Saulo caísse do seu cavalo, a Bíblia diz que ele caiu por terra e ouviu essa voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E no versículo 5, olha que diz: e ele diz, Saulo diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos entender o que isso significa. Presta atenção. Quando uma pessoa ela decide ouvir Jesus, quando ela ouve a palavra de Deus, pois essa pessoa ela consegue ter a revelação das coisas que faz de errado na vida dela. E no caso de Saulo, mesmo pensando que era um menino que não fazia mal para ninguém, de repente, Saulo enxerga a verdade. E mais uma vez eu digo, ali está o erro de muitos. Porque muitos não sentem o desejo de se aproximar da Bíblia. Muitos não sentem o desejo de ler a Bíblia porque se avaliam como alguém boazinha. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa agradável, eu tenho um esposo, eu sou fiel a ele e tal. Mas essa pessoa, se parasse um pouco na sua caminhada para Damasco, para ouvir Jesus, para ouvir as palavras da hoste, que são palavras de vida, então entenderia de repente que aquela vida que estavam vivendo estava errado. Veja o que Jesus diz para Saulo a seguir: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que significa isso? O que é aguilhões? O que é um aguilhão? Um aguilhão eram varas de pontas de ferro afiadas. Eram varas de pontas de ferro afiadas. E esses espetos eram colocados no traseiro dos bois para que esses avançassem na direção ordenada pelo lavrador da terra. E cada vez que o boi não queria avançar no processo da lavoura, o que acontecia? Quando esse boi queria recuar ou resistir ao seu dono, então era espetado pelo aguilhão. O que Jesus quis dizer então? Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhão. Ou seja, isso significa, é muito fácil entender isso.
Parafraseando, Saulo, escuta, eu sou Jesus. E até então tu estás me resistindo. Não estás fazendo o que me agrade, Saulo. Mas eu não era teu dono. Eu não era teu dono. Por isso que até então tu prosperava fazendo aquilo que era errado, perseguindo os cristãos. Mas a partir de hoje, Saulo, saiba que a cada atitude ou resistência que terás contra mim, encontrarás um espeto afiado que lhe machucará para seu bem, a fim de que tu saiba qual é a missão, o objetivo e o plano que eu tenho para a sua vida. Você é avisado, Saulo. Antes desse encontro, Saulo lavrava para Satanás. Era simbolicamente, um cavalo, um boi que fazia aquilo que Satanás queria que ele fizesse. Lavrava. Entendeu? Era usado pelo próprio Satanás para cumprir sua vontade e matar os escolhidos de Deus. Mas naquele momento, o seu novo dono se apresenta. Aleluia! Glória a Deus por isso. E de maneira simbólica, eu vou falar agora de maneira simbólica, né? Há tantos bois, entre aspas, né, que estão me vendo agora, que querem ter Jesus como dono, querem se tornar servo do dono que é Jesus, porém não aceitam o aguilhão que é parte do projeto divino. Vocês querem ter Jesus como dono e seu Senhor? Sem o aguilhão? Você está de brincadeira? Essas pessoas que querem Deus sem o aguilhão, sem o espeto atrás, então saiba que você tem uma imagem completamente deturpada e deformada de Deus, acerca da paternidade de Deus. O espeto, o aguilhão, é parte do amor de Deus. É parte do amor para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e para que até mesmo você não venha recuar e abandonar. Ainda bem que existe um aguilhão. Ainda bem. Porque essas pessoas pensam que não vão receber espeitada cada vez que esses bois teimosos fazem o que lhe agrada, sendo que desagradam a Deus. Ou seja, que não tem espeto são bois selvagens, são bois que fazem o que eles querem. E o pior é que quando recebem espeitadas, essas pessoas do próprio aguilhão esperneiam até procurar dar costas para seu Deus, para seu dono. Escuta-me bem, meus amados. Pois um boi, simbolicamente, que pertence a Deus, um cavalo que pertence a Deus, deve se alegrar do aguilhão. Deus, ele não coloca o aguilhão para um boi porque Deus é um Deus severo. Ele não é severo. Mas Deus coloca um aguilhão porque Ele quer lhe mostrar o caminho que lhe trairá sentido para a sua vida. Anota o que eu vou lhe dizer. Todo boi que rejeita o aguilhão só vive para comer. E se é assim, então seu fim é o pasto para o sacrifício, para a morte. Porque se você não aceita o aguilhão, você tampouco aceita a palavra. Porque a palavra, ela é encorajadora, mas também a palavra é aguilhão.
Ele avisa, lhe corrige, lhe endireita e lhe incentiva a avançar e não recuar. Muitos deixam de seguir Jesus porque querem viver sem mordaça e sem aguilhão. E acham que o fardo se tornaria muito mais leve se apenas comeriam aquilo que desejam comer no mundo. Comer lixo. Mas o caminho é a morte. E deixou Jesus bem claro que não adianta resistir, Saulo. Então, até quando você vai ser obstinado ou obstinado a resistir a Deus, quando Deus lhe avisou parar? Até quando? Quando Saulo caiu do seu cavalo, de forma figurativa, né? Jesus colocou a mordaça na boca desse cavalo desenfreado a fazer o errado e colocou seu aguilhão. E deixou bem claro, de mim, Saulo, não se zomba. Senão, vai doer. Senão vai doer. Senão tua vida vai ser um caos. Sem Jesus não há vida. É dor. É sofrimento. É derrota. Vocês não entenderam ainda isso? Que sem Jesus nada tu podes fazer sem ouvir a palavra, sem guardá-la, sem aplicá-la para a tua vida todos os dias. Vocês não entenderam ainda isso? Até então, Saulo não tinha sentido o aguilhão do Senhor porque toda a sua empreitada de perseguição estava dando certo. Por quê? Porque ainda Saulo não tinha Deus como dono. Não tinha Jesus como Senhor e fazia o que achava ser melhor. Pois antes de receber a mordaça, antes de receber o aguilhão, precisou conhecer o dono. E para isso acontecer, precisou cair de alto para reconhecer que nada é sem ouvir as palavras de Jesus. Alguém aqui está conseguindo se enxergar naquilo que eu estou falando? Eu continuo. Versículo 6. Jesus diz: levante-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Uau! Quando Deus lhe faz cair e prepara uma situação para que você caia em si, a fim de que você para a sua caminhadinha para Damasco, que você achava que era o certo, mas Deus precisou preparar essa situação, às vezes dramática, para que você pare tudo. Pois quando Deus lhe faz cair, não é para que você se levante mais, meus queridos. Não é para que você fique na sua situação de derrota, é para que você se levante. Mas que você se levante da forma diferente que você estava em pé. Porque muitas pessoas pensavam estar em pé, mas estavam caídos, mesmo estando em pé. Só que quando Deus lhe faz cair, é para que você se levante do jeito que Ele quer que você esteja em pé. Porque estar em pé para o mundo é estar caído para Deus. E estar em pé para Deus, para muitos, é estar caído para o mundo. É tudo o contrário, porque Deus quis assim. A Bíblia diz que Deus mandou que Saulo se levantasse. Uma coisa é estar em pé para fazer o que é certo,
E outra coisa é pensar que estás em pé fazendo o que está errado. Quando Jesus fez Saulo cair do seu cavalo, Saulo não estava em pé, é verdade. E foi depois de reconhecer o seu dono, aceitando as condições do boi, que Saulo teve a direção certa dada por Deus, procurar alguém que vê, capaz de lhe dizer o que fazer. Que tremendo! Dê atenção naquilo que eu vou falar agora. Preste atenção. Que todos os religiosos que estão me vendo agora, que andem até Damasco, me escuta. Não queras tu receber direção por parte de Deus, sendo que não é capaz de te quebrantar quando Deus me usa para fazê-lo cair do seu cavalo. Se as palavras não produzem mudança e quebrantamento em você, o que você espera de Jesus? Achas que Deus lhe mostrará aonde você deve ir? Acha que Deus vai lhe falar qual é a pessoa que você deve namorar? Acha que Deus vai falar a decisão que deves tomar? Se você primeiro não cai do seu cavalo cada vez que a palavra quer que você caia numa área que você precisa cair, para você cair em si e mudar de atitude. Você acha que Deus vai falar e lhe mostrar a direção? Se você deve ou não mudar de emprego? Pois para esses que não se quebrantem na palavra de Deus e se acostumaram dela, prevalecerão em Damasco, cegos no seu entendimento, pelo orgulho que há nos seus corações. Cuidado, meus amados, cuidado com a religiosidade, mesmo sendo evangélico, porque o que tem de evangélicos religiosos que não vê e são cegos, pois eu lhe digo, não é brincadeira. É muito sério. E eu termino no versículo 6. Diz assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Eu acho que eu vou parar aqui. E nós vamos seguir a próxima terça-feira. Essa palavra tremenda. Agora, meus queridos, como está a sua vida? Até quando você vai resistir, Deus? Se ainda Jesus não é seu dono, eu lhe garanto que não rejeite os dias e as oportunidades da graça que hoje o Senhor está lhe dando. Não seja dura. Não seja duro. Porque até mesmo pessoas, mesmo no sofrimento, quando a própria luz vem e aparece, quando essas pessoas até têm a graça de ouvir a palavra de Jesus, essas pessoas não mudam e não se levantam da sua própria condição miserável, de derrota, de alma abatida. Pessoas depressivas, pessoas derrotadas no casamento, pessoas derrotadas na sua vida profissional, pessoas derrotadas na saúde. Por que Deus lhe faria cair do seu cavalo dessa forma? Certamente para lhe dar oportunidade de levantá-lo, mas de uma forma diferente. Não como você estava. Não do jeito que você era.
Porque depois de um encontro como esse, tudo muda na vida de um homem. E eu vou orar por você agora. Pai Celestial, eu lhe agradeço, ó Senhor, por interromper a caminhada, as convicções que essa pessoa tem nos seus costumes, na sua religião, nos seus pensamentos, para hoje essa pessoa parar e ouvir essas palavras poderosas que emanam luz ao ponto de essa pessoa se enxergar e dizer: Senhor, Tu estás falando comigo usando a vida do pastor Cris Duran. Pois sim, Senhor, e eu lhe agradeço de usar a minha vida para fazer com que o Senhor hoje se encontre com essa pessoa. Quem sou eu para fazê-la cair do seu cavalo? Porque eu, Senhor, o único que é capaz de convencer um homem que se acha ser de Deus, mas não é. Meu Rei, agora, se essa pessoa está sendo tocada, eu lhe apresento minha mão, Saulo. Essa mão é para levantá-la. Essa mão é para levantá-lo da condição que você estava. Eu sei que, Senhor, não é agradável, de repente, quando essa pessoa tinha planejamentos, sonhos e projetos em Damasco, o Senhor dizer: chega, tudo aquilo que esses projetos que tu pensava fazer não está no centro da minha vontade. Porque os projetos que eu tenho para ti não é Damasco, é Jerusalém. É a cidade que ainda você não conhece. Assim, Senhor, que essa mão possa levantar essa pessoa em nome de Jesus. E que essa pessoa, a partir de hoje, Pai, possa se aproximar dessa luz e fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Para Saulo, em dizer: Saulo, eu te levarei a alguém que te dirá o que deves fazer. Pois Deus te atraiu na alce para que eu lhe diga o que deves fazer. Porque Deus me levantou nessa nação para assim falar para todos os Saulos, não somente no Brasil, mas fora desse planeta, que há um lugar, uma direção para esses tomarem. Se aceitem a mão do Senhor, para que o Senhor os levante do jeito diferente que estava. Em nome de Jesus, Pai, eu selo essa oração, porque se essa pessoa quer, então o Senhor fará e mudará Saulo em Paulo. Em nome de Jesus. Amém.